Boa noite, meus amados irmãos. Pastor Paulo César Navarro, da Igreja Presbiteriana de Rocha Miranda. Estou nesse momento falando em nome do Presbitério Madureira, transmitindo uma palavra a todo o povo de Deus, a todos os membros das igrejas do Presbitério Madureira, como também aos amigos da igreja e aqueles que tiverem acesso à palavra proclamada nesta hora. A nossa palavra no dia de hoje quer lembrar os 505 anos da Reforma Protestante, que foi um movimento datado de 31 de outubro de 1517, no século XVI, portanto, quando o monge Martinho Lutero, ele fixou as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, onde ele, ali, nessas teses, ele confronta a todos aqueles erros que eram ensinados pela Igreja Católica. A Reforma Protestante do século XVI, ela se firmou em 5 grandes pilares. Quais são esses pilares? São chamados de 5 solas, ou 5 somente. Sola fide, somente a fé. Sola escritura, somente a escritura. Sola Cristo, somente Cristo. Sola gratia, somente a graça. E sola Deo gloria, glória somente a Deus. Os outros pastores vão falar sobre os outros 4 pilares. Fé, somente a fé, somente a escritura, somente Cristo e sola Deo gloria, somente glória a Deus. E coube a mim falar sobre somente a graça. Por quê? Porque esse, sem sombra de dúvida, é um dos pontos mais significativo, mais importante. Na verdade, ele compõe o conjunto desses 5 pilares. Todos eles, obviamente, também de igual importância. Para a gente, o que nos ensina essa palavra? Somente a graça. E aí eu vou me reportar em 2 textos bíblicos. O primeiro texto bíblico que eu quero mencionar é o que é o mais conhecido quando se trata dessa matéria, que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. E eu vou ler a partir do versículo 1. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, aos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Pois bem, esse texto nessa carta do apóstolo Paulo aos Efésios não deixa nenhuma sombra de dúvida para concluirmos
que a obra da salvação é uma obra de Deus. Ela inicia nos céus, na eternidade, na glória, e o autor dessa obra é o nosso Deus Trino, que se revela na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a salvação pela graça, portanto, o que significa isso? Todos sabem que graça significa favor imerecido. E no texto que acabamos de ler, deixou bastante claro isso, que a salvação é pela graça mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Né? E o texto deixa muito claro a nossa total falta de condição de alcançarmos a salvação pelos nossos próprios méritos. O homem nasce morto nos seus delitos e pecados, e, portanto, ele não pode obter salvação mediante as suas obras. Não há nada que o homem possa fazer que seja suficiente para garantir-lhe salvação e vida eterna. Essa obra é uma obra de Deus, é uma obra divina. E o homem não tem capacidade de desejar isso. O homem, ele não é, de modo algum, espiritualmente bom. E na época da Reforma, então, a igreja, envolvida nessa discussão toda, né, ela percebeu, os reformadores, o quanto a igreja da época, a igreja católica, apostólica romana, havia se desviado completamente, porque havia um incentivo a que as pessoas, através das esmolas, das boas obras, né, ou com outras ações, pudessem pensar que assim adquiririam o direito de serem salvos. E os reformadores então perceberam, à luz da palavra de Deus, que isso é um grande equívoco, que a Bíblia, em lugar nenhum, dá ao homem a condição de ele conquistar com seus próprios méritos a salvação. E os reformadores então enfatizaram, dentre os 5 pontos pilares da reforma protestante, esse pilar como muito importante, como essencial, para declarar que, como somos todos nós pecadores, como nós somos concebidos em pecados, como nós todos somos inclinados às obras da carne, estamos mais inclinados a fazer a vontade da carne e dos pensamentos, e por isso nunca teríamos condições de obtermos salvação por nós mesmos. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, resolveu nos salvar pela sua maravilhosa graça, ainda que nós não merecêssemos. Deus estabeleceu um projeto de salvação a realizar-se através do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é um ponto essencial da obra da salvação e falar sobre a graça. Mas é importante que se restabeleça aqui o verdadeiro sentido da graça. Por quê? Porque uma vez de posse dessa verdade, que é a obra de Deus e que não depende do homem, algumas pessoas passaram a existir movimentos e linhas de pensamentos, portanto, que pudesse fazer o homem crer equivocadamente que uma vez que ele é salvo pela graça de Deus, e assim ele é eleito, porque Deus opera a sua maravilhosa obra através da graça irresistível, que opera através do Espírito Santo, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, e uma vez que o homem é eleito incondicionalmente, sem qualquer condição nele mesmo, criou-se a falsa ideia na cabeça de alguns que o homem eleito, o homem salvo pela graça, pode viver uma vida até dissolutamente, na certeza que essa salvação nunca será perdida, porque ele é salvo pela graça,
ele é eleito, ele é predestinado, ele é escolhido e portanto, não há nenhum risco. Isso é um equívoco, porque a Bíblia, ela faz questão de afirmar o seguinte: a salvação é pela graça. Em última análise, o homem não pode escolher ser salvo, isso é obra de Deus. Por isso Jesus disse: não fostes vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, disse Jesus. A escolha é de Deus, é Deus quem escolhe, é Deus quem salva, é Deus que opera. Mas é importante que a gente entenda uma coisa. Eu gosto muito de uma ilustração que eu já vi em certo lugar uma vez, que diz que a entrada do céu é como se tivesse ali um portal na entrada do céu. E quando você vai entrando, como aqueles portais que tem em entradas de algumas cidades, onde existe alguma mensagem escrita: bem-vindo à cidade tal, bem-vindo a Búzios, bem-vindo a Belford Roxo e outras cidades, bem-vindo a Campinas, por exemplo. E quando você vai entrando no céu, você lê assim: eu estou entrando no céu porque eu aceitei Jesus. Mas ao passar por baixo daquele portal, quando você está do lado de dentro, você olha para trás e vê escrito no portal: eu entrei no céu porque Jesus me salvou. São perspectivas apenas diferentes, mas a obra é sempre de Deus, nunca do homem. Os passos que o homem dá no caminho da salvação eterna, eles são passos orientados por Jesus, pela sua palavra e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não há nenhum compromisso com Deus com a ideia de que um eleito, de que um salvo pela graça, pode viver uma vida absolutamente imaginando que nunca perderá a sua salvação. Ora, se alguém agir assim, na verdade é porque nunca foi salvo pela graça, nunca foi um eleito de Deus. Se alguém não perseverar até o fim e não for salvo, é porque na verdade ele nunca foi salvo pela graça, nunca foi eleito de Deus para a salvação. Mas há uma coisa muito importante que precisa ser enfatizada e dita nesta hora, quando se fala de salvação, quando se fala da graça de Deus, melhor dizendo. Nós já estudamos e sabemos que existe a graça especial, que é essa graça salvadora de Deus, na qual o Senhor age de maneira toda peculiar e especial sobre os seus eleitos, sobre os seus escolhidos, sobre aqueles a quem Ele perdoa, a quem Ele justifica, a quem Ele redime dos seus pecados, a quem Ele, Deus, opera o novo nascimento e faz dessa pessoa nova criatura. E há aquela graça comum, que é o favor de Deus destinado a todos os homens, seja ele maus, bons, justos ou injustos, que é como a chuva que cai sobre maus e bons, justos e injustos. Eu gosto muito de um texto, que é o texto do livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18 a 20, que diz assim: vinde, pois, a mim, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fostes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. Alguém já disse, eu concordo plenamente, que a obra da salvação, ou da eleição, da graça maravilhosa, é como que você estivesse na linha de um trem que tem dois trilhos, o trilho da direita e o trilho da esquerda, numa grande reta de perder de vista. E você olha ali 1 metro adiante, você olha para o trilho da direita, olha para o trilho da esquerda. Você olha mais, estende, levanta a sua visão um pouco mais, continua enxergando o trilho da direita e o trilho da esquerda. Mas quando você olha no perder de vista, aqueles trilhos que eram dois se unem numa só verdade. Os dois trilhos se tornam uma única coisa. Assim é a salvação pela graça, assim é a santificação dos eleitos, assim é a realização de uma vida de fé, de obediência à palavra de Deus, daqueles que são escolhidos. Não há nenhum compromisso da parte de Deus de uma vida de salvação
para aqueles com eles não são comprometidos. Ele mesmo promove os meios para isso através da graça irresistível. É isso que nos ensina as Escrituras. Mas principalmente com relação à nossa existência nesta vida, o compromisso de Deus, de certo, ele exige, ele demanda conduta de obediência, de santificação, de santidade, de obediência, de submissão à sua palavra, de alguém que procura trilhar os caminhos propostos por Deus, mesmo que esses caminhos sejam chamadas portas estreitas ou caminhos apertados, difíceis, para que ele nesse caminho trilhe, perseverando até o fim na certeza que ali, de fato, ao final, a obra da salvação, a graça maravilhosa salvadora de Jesus se confirmará na vida daqueles que nele creem. Salvação é somente pela graça, não há nenhuma dúvida disso. Seja grato a Deus, agradeça e engrandeça o nome de Deus, reconhecendo que não há nenhum mérito em você, mas que reconhecendo também que Deus opera através da sua vida. Como diz o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, Deus mesmo, ele salva pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie, não de obras para que ninguém se glorie, mas que todos nós somos feitos dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. Creia nisso, viva nessa perspectiva, para que você nunca invibialize ou torne algo sem valor o sacrifício de Jesus realizado na cruz do Calvário. Pois através do sacrifício de Jesus, o seu sangue derramado na cruz, você foi lavado, purificado e remido para receber a gloriosa salvação que te é dada gratuitamente, mas que teve um custo altíssimo, que foi a vida de Jesus Cristo entregue na cruz do Calvário em seu lugar, para que você nele pudesse nascer de novo e pudesse receber a vida eterna. Que Deus abençoe, que nesses 505 anos de comemoração da Reforma Protestante, todo o sentido da maravilhosa graça de Deus e dos demais pilares que solidificam, e que firmaram a Reforma Protestante possa reinar em seu coração. Que você seja salvo pela graça de Deus, mediante a fé. Que você confie em Cristo. Que toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Feliz Reforma Protestante. Glórias a Deus. Amém. Deus te abençoe.